As pessoas vão assistir isso e achar minha técnica horrível, porque eu não toco violão. Quero cantar. É muito difícil se enturmar quando estamos no ensino médio, porque todo mundo quer ser aceito e temos que nos encaixar em um certo tipo de padrão. Sempre temos que lembrar que não devemos nos preocupar com o que as pessoas pensam de nós, mas com o que o Senhor pensa de nós. Às vezes é difícil quando estamos rodeados por pessoas que não pensam como nós. Meu nome é Madison, tenho 18 anos e estou no último ano do ensino médio. Quando eu estava no segundo ano, eu tive uma dúvida sobre Joseph Smith e a poligamia e fiz essa pergunta aqui, no seminário. Quando essa dúvida me veio à mente e eu não tinha certeza da resposta, fiquei muito confusa. Fiquei com medo de perguntar e as pessoas pensarem se ela tem essa dúvida é porque ela não tem um testemunho. Fiquei com muito medo no início. Oi, irmã White. Estávamos conversando sobre Joseph Smith na aula e quando a dúvida sobre a poligamia surgiu, fiquei muito angustiada. O irmão White lembra. Acho que você nem levantou a mão. Você só disse, como assim? Tem certeza? Foi isso mesmo? Acho que a classe toda percebeu que eu estava angustiada porque eu fiquei fazendo várias perguntas, esperando que o irmão White tivesse uma resposta imediata. Assim que a aula terminou, Maddie e eu pudemos conversar e foi aí que eu a convidei a dar o início uma jornada, mas era importante que ela incluísse a oração nesse processo, que ela continuasse fazendo o que costumava fazer, que continuasse vivendo o Evangelho e agindo com fé. O irmão White me convidou a agir ao ser amoroso e solidário comigo. Eu sabia que ele não achava que eu estava duvidando minha fé só porque eu fiz uma pergunta, então tive coragem de perguntar. Quando comecei a pesquisar no Google, não fui no lds.org, porque eu queria saber o que as outras pessoas falavam sobre isso. E encontrei coisas muito negativas, assustadoras, e fiquei pensando: que é isso? Todas as noites, quando eu orava e lia as Escrituras, eu buscava mais orientação. Eu estava deixando o Espírito realmente tocar meu coração e eu continuei dedicada às minhas orações e ao estudo das Escrituras. A primeira resposta que eu tive foi: se você não entende agora, você vai entender mais tarde. Eu não sabia quando ia receber uma resposta, se seria nesta vida, ou na próxima, ou em alguns anos. Eu encontrei um texto sobre poligamia nos tópicos do Evangelho. Imprimi uma cópia e pedi que ela estudasse e orasse a respeito. Eu nunca pensei na possibilidade de Joseph Smith ter ficado angustiado a respeito deste mandamento. Então, quando li sobre isso e entendi o contexto, eu vi que ele estava angustiado sobre este assunto porque era tão difícil para ele quanto para os outros compreenderem. E isso me ajudou muito a ver como as coisas são como um todo. Pensei no plano de salvação, no meu testemunho sobre ele e percebi que tudo o que Deus faz é por causa desse plano. Conversei com os meus pais logo depois que tive essa dúvida. Ela buscou ajuda para receber alguma orientação. Ela falou com os professores do seminário, conversou com o bispo e conosco. Eu perguntei para minha mãe pela primeira vez no carro. Claro que ela tentou ajudar, mas depois ela me disse: você pode perguntar ao seu avô. Meu pai estuda muito as escrituras e eu sabia que ele poderia dar algumas referências. E eu sabia que meu avô poderia ajudar, porque ele serve muito na igreja, e eu sabia que ele adoraria citar diversas fontes. Ele realmente me ajudou muito, apenas por sentar ao meu lado e conversar comigo. Não acho que seja responsabilidade do avô, dos pais ou dos líderes do sacerdócio dar todas as respostas. Acho que precisamos ser um guia para orientá-los em direção ao Pai Celestial. A Igreja disponibiliza muitos recursos por meio das autoridades gerais
que estão em sintonia com o Espírito e sabem o que precisamos saber. Também temos livros e recursos de estudo. Nós temos acesso a muito conhecimento e podemos utilizá-lo. Foi um processo bem demorado até receber a minha resposta. E isso foi uma surpresa para mim, porque sempre vemos filmes e coisas do tipo em que alguém está orando e, de repente, recebe uma revelação. E eu achei que seria assim, mas demorou bastante. Acho que demorou meses. Pequenas coisas me levaram ao entendimento completo. Ela começou a receber entendimento, pouco a pouco, até que percebemos que ela tinha recebido o entendimento que precisava para seguir em frente. Agora, sempre que tenho uma dúvida, fico animada para perguntar, porque sei que receberei uma resposta. Sei que não vai ser fácil, mas que vai valer a pena. Nós temos alguns vizinhos que não são membros da igreja. Eu finalmente tive coragem de convidá-los para ouvir os missionários. E os missionários vieram ensinar e a lição estava indo muito bem. Quando então nossa vizinha perguntou por que Joseph Smith teve várias esposas. Eu fiquei tão animada com essa pergunta e eu tenho certeza que eu estava sorrindo. E eu pensei, ai não. E os missionários ficaram meio hesitantes, dizendo bem, e começaram a dar algumas respostas básicas. E a Mari logo disse, posso falar uma coisa? E eu, como mãe, pensei, o que a Mari pode ter para falar? Naquele momento, eu soube que esse foi um dos motivos para eu ter feito essa pergunta antes. Então, eu compartilhei toda a minha experiência e depois ela disse, tá certo, isso faz sentido. E eu fiquei tão feliz que parecia que eu estava flutuando, porque isso a ajudou, fez sentido para ela. Ela podia decidir o que fazer a partir desse conhecimento. Isso não a impediria de querer aprender mais sobre o Evangelho. E todos os adultos e os missionários ficaram maravilhados. Foi a primeira vez que toda essa experiência fez sentido. O fato dela ter recebido uma resposta e a maneira que ela demonstrou isso com tanta confiança. Fui correndo falar com o irmão White e disse, você não vai acreditar no que aconteceu. E é claro, ele foi super gentil e ficou muito feliz por mim. De certo modo, ele passou por essa experiência comigo. Isso foi muito importante para mim. Algo importante que a Mary fez, os outros alunos podem aprender com ela, é fazer perguntas, expressar sua preocupação. A maior lição que eu aprendi com essa experiência é que Deus quer que expressemos qualquer dúvida que tivermos. E Ele quer que aprendamos mais sobre Ele, sobre seu Filho e sobre o plano. E Ele ama quando fazemos isso. Ele vai nos ajudar, não importa qual seja a nossa dúvida. Eu aprendi muito sobre meu Pai Celestial e meu Salvador, e meu relacionamento com Ele se fortaleceu. É incrível como uma pergunta pode realmente moldar e edificar meu testemunho.